A nossa escola ela ficou abandonada o mês de junho todo, o mês de julho todo. Agora que no mês de agosto que uma empresa foi lá começar, né, retirar o telhado. Só que eles só foram porque os professores se mobilizaram, né, e falaram, né, com a representante lá da sede que a gente iria procurar o Ministério Público, né, ia denunciar. E aí do nada, com uma semana depois, veio o pessoal da construtora lá e começaram a mexer no telhado. Então só vieram mesmo sob pressão, mas está muito atrasada a obra lá, porque era para ser em 3 meses, né? A entrega e até agora. O áudio se refere à Escola Estadual Maria Ivone de Menezes. É mais uma de várias denúncias da população que chega até a produção de nossa emissora, com reclamações sobre a rede pública de ensino do Estado. Segundo os especialistas, os efeitos negativos da pandemia na educação teriam sido menores se as políticas públicas educacionais do Estado fossem eficientes. O Equinócio Verdade dessa semana irá falar sobre as mazelas da educação no estado do Amapá, os desafios de aprender sem a estrutura adequada de aprendizado. De acordo com dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, o número de crianças e adolescentes sem acesso à educação no Brasil saltou de 1,1 milhão em 2019 para 5,1 milhões em 2020. Aulas presenciais suspensas, dificuldade de acesso à internet e à tecnologia, entre outros fatores, fez com que esse número aumentasse ainda mais. 3,7 milhões de crianças e adolescentes da mesma faixa etária estavam matriculados, mas não tiveram acesso a nenhuma atividade escolar, seja impressa ou digital, e não conseguiram se manter aprendendo em casa. No total, mais de 5,1 milhões ficaram sem acesso à educação no período pandêmico. Porque os principais medidores da qualidade na educação do Brasil colocam o Amapá com os menores números. Isso antes, durante e depois da pandemia. O ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, é o principal termômetro da qualidade da educação dos estados. O IDEB é um índice de 0 a 10, calculado com a base em 2 fatores: índices de aprovação ou reprovação dos alunos e de abandono dos estudos, medidos no censo escolar, e notas em provas de português e de matemática no SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Para um estado alcançar um bom IDEB, deve apresentar baixas taxas de reprovação e de abandono de estudos, além de resultados ideais no SAEB. No ensino médio, onde a rede pública é responsável por mais de 80% das matrículas, o Amapá teve o pior desempenho do país, com índice de 3,4. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o desempenho ficou mais próximo da meta, 4,9 diante de 5,2. O Amapá, Distrito Federal e Rio de Janeiro foram os únicos a ficarem abaixo do estipulado. No estado do Amapá, apenas 17,2% dos alunos da rede pública terminam o ensino médio com aprendizagem adequada em língua portuguesa.
e 56 de cada 100 jovens do estado concluem o ensino médio até os 19 anos. Há cerca de 7 anos atrás, o governo do estado decidiu por demitir os trabalhadores vigilantes e trocar por câmeras de monitoramento nas escolas. O resultado foi indiscutivelmente catastrófico, de acordo com os números de furtos e roubos em ambiente escolar. Diversos casos de invasão às escolas, roubos e furtos, uma onda de violência que assusta alunos, professores e pais. A falta de segurança colaborou para o fim de uma vida e gerou comoção social. Emoção, homenagens e muita indignação. Assim foi a manifestação organizada por familiares e colegas de Carlos Antônio Arcanjo dos Santos, de apenas 21 anos. Ele foi mais uma vítima da violência nas ruas do estado. Carlos Antônio havia acabado de sair da sala de aula. Estava na parada de ônibus em frente à escola estadual Nancy Nina da Costa, onde estudava. Ali, junto com alguns colegas, foi surpreendido por um assaltante. Carlos viu um momento de distração do criminoso e decidiu reagir. Mas em meio ao confronto, vários disparos já aconteceram e o jovem estudante foi baleado. Ele foi levado às pressas para receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. Infelizmente, essa realidade de insegurança e medo é uma constante na vida de nós professores, dos nossos alunos, porque nós não temos mais condições, nem de vir trabalhar na situação em que nós estamos hoje. O que aconteceu com o nosso aluno foi uma fatalidade que, infelizmente, poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa. Poderia ser hoje a minha família chorando e poderia ser a família de qualquer outro aluno, de qualquer outra escola pública aqui da nossa capital, infelizmente. Quando aconteceu o assalto e os disparos, a senhora estava na escola nesse momento? Sim, eu estava na escola. Inclusive, eu tinha acabado de sair da turma do Carlos, ele tinha acabado de fazer uma atividade comigo. E é assim, surreal. Você saber que um aluno tão querido que acabou de falar com você, assim, coisa de minutos, está estirado no chão, baleado, com tiro, porque simplesmente a gente não tem segurança nem dentro e muito menos fora da escola. A polícia localizou e capturou o suspeito que teria cometido o crime contra a vida de Carlos Antônio. Mas os relatos dos manifestantes ainda expressam o sentimento de insegurança. Gente, eu não tenho palavra porque a família está aí impecável, muito triste. A casa está morta praticamente. Tudo porque eu perdi meu sobrinho. Hoje nós estamos de luto. O pai passando mal, a mãe está sem condição. E nós queremos justiça, iluminação nos colégios, não só aqui como nos outros, porque todos os colégios não estão tendo segurança. Então nós queremos iluminação. Eu creio que tudo aqui é aluno, eu creio que tudo tem mãe, pai. Manda nossos filhos para o colégio com vida. Quando chega no caixão como nós, hoje eu estou de luto, gente. Vocês não sabem como está quebrantado o meu coração. Hoje eu estou revoltada. O governo ele tem que colocar segurança nos colégios. O governador, seja o político, seja quem for lutar pela segurança desses jovens. Justiça! 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 Um dos momentos mais emocionantes da manifestação foi a chegada do pai de Carlos Antônio no local. Em meio ao abraço dos amigos do jovem, o pai desabafou. Filho maravilhoso, filho educado, a gente trabalha, dá batalha do dia a dia para criar nossos filhos, dar melhor para nossos filhos. Tira da gente para dar para nossos filhos o alimento de cada dia, o ensino, a criação que meu pai me deu, eu sempre procurei passar para o meu filho. Todos os colegas de escola conhecem meu filho, sabem a importância que ele tinha nessa escola. Verdade. O caráter dele. Ele perdeu a vida porque de um telefone. Perdeu por um telefone. Eu quero que tenha justiça, porque não é só meu filho, tem muitos pais que vê a hora que o filho sai para a escola, mas não sabe a hora que volta.
Meu filho saiu para a escola, meu filho saiu para a escola para estudar. Tinha sonhos e sonhos. Voltou num carro de uma funerária na frente da minha casa. O Comando de Policiamento Escolar da Zona Norte de Macapá registrou 238 ocorrências de roubos, furtos, tráfico de drogas e até estupro. Os números são só de 2017. A Escola Estadual Ruth Bezerra também foi alvo da criminalidade, o que gerou a angústia de não se sentir seguro dentro da própria escola. O que eu sinto é medo, né? De uma escola dessa estar nesta condição de não ter uma segurança adequada para que os alunos possam estudar. Do jeito que está acontecendo, quase ninguém está conseguindo se concentrar no que é preciso, né? Nos estudos, que todo dia quando nós vem com a preocupação de estar nesta condição sem segurança. Em um dos assaltos, uma sala cheia de alunos foi invadida pelos criminosos. Nós estávamos dentro de sala de aula, né? Umas 3 horas da tarde, eu acredito. Foi quando eles entraram na sala de aula com facas e pediram para todo mundo ficar quieto, não falar nada. Pediram para nós ficar quieto, né? Não fazer esparro. Aí foi quando 5 homens armados entraram e pediram. E pegaram celulares, né? De algum dos meus colegas e da professora. E pegaram o cordão e depois saíram de novo. Conversamos com o Ronaldo Manassés. Ele atua na Universidade Federal do Amapá como professor do curso de Letras Libras, diretor do Departamento de Concursos e coordenador do Programa de Formação de Professores da Educação Básica. Eu costumo dizer que a educação ela não só move montanhas, mas ela é a nossa garantia de transformação social, né? Eu, por exemplo, venho de uma família muito pobre, de 11 irmãos, o único que chegou a ter um título de doutor. A minha avó aprendeu a escrever a partir de um regatão que ia na cidade dela, na região do Marajó, e ela tomava as lições com o rapaz que levava os mantimentos para aquela região, porque era proibida de estudar. Isso há 30, 40 anos atrás, não tem muito tempo. Então, a educação, sobretudo na Amazônia, ela é o diferencial de transformação social. A gente acabou de sair de um período muito penoso, de cerceamento, inclusive, de educação, e que descortinou as maiores mazelas que a gente tem sociais no Brasil. Por quê? A gente sempre teve problemas educacionais na educação pública, só que nós, sociedade, muitas vezes a gente finge que não enxerga. E a pandemia mostrou o quanto a pobreza é evidente no Brasil quando não teve acesso à educação a essas crianças que não tinham como pagar um pacote de internet, que não tinham como comprar um celular de qualidade para acompanhar as aulas remotas. Então a pandemia ela só fez mostrar a cara da pobreza, não só para o norte do Brasil, mas para o país como um todo. Para o professor, a garantia da educação é um desafio que necessita de boa vontade política. É o pilar da nossa sociedade, a educação. A gente percebe isso andando nas ruas da cidade, o quanto a gente tem problemas sociais que poderiam ser, não finalizados, mas pelo menos dirimidos se a gente tivesse um investimento maior. E quando eu digo investimento, é de fato o recurso público chegar ao aluno. Porque se você olhar, por exemplo, no portal da transparência, a gente tem municípios pequenos daqui do Amapá que receberam só no primeiro semestre de 2022 mais de 15 milhões de reais. E as escolas desse município não têm água potável. Os professores não têm formação adequada, não tem estrutura sanitária para essa escola. Então, de fato, o recurso está sendo destinado, só que ele não chega na ponta, que é o aluno, que é quem realmente precisa disso. Então, quando a gente fala o investimento deve ser feito, é que
recurso público que nós, inclusive, pagamos, que todos nós, sociedade, pagamos por isso, deve chegar ao aluno, ao professor que precisa de material didático, que precisa de internet de qualidade, que precisa de uma estrutura predial adequada, com espaço, com arborização. É isso que precisa acontecer. E aí, de fato, esse aluno vai se desenvolver e, quem sabe, chegar aqui conosco na universidade, que é o nosso anseio. Que esses meninos que estão hoje na educação básica consigam adentrar ao ensino superior, porque aqui a gente consegue não só transformar as vidas, mas dar uma resposta social para o melhoramento dessas pessoas. De acordo com o especialista, é possível atingirmos bons patamares educacionais, mas para isso, precisamos vencer os atrasos deixados pelas gestões públicas. Então, se você tem hoje, por exemplo, um aluno surdo, que é a área que eu atuo, e chega na escola pública, o professor não sabe língua de sinais, não tem intérprete de Libras, e a escola toda é estruturada para um aluno que escuta e que fala a língua portuguesa, esse aluno não vai ter acesso. Ele vai passar 9, 11 anos da educação básica sem aprender e sem se desenvolver. E aí ele está sendo, então, tirado o direito básico dele, que é de estudar. O professor explica as falhas sistêmicas do Estado na aplicação das políticas públicas educacionais. A gente tem um desafio, eu digo, hercúleo com a educação no nosso Estado, porque se você olhar, tem mais de 500 escolas só do Estado, né? Fora as escolas dos municípios. E a partir dos dados que a gente tem, a gente pode olhar, isso é público, você pode acessar o Educacenso de 2021, você vai ver a necessidade de formação docente, você vai ver a necessidade de implementação de material didático, de acompanhamento desses alunos, de transporte público, porque o aluno que está em Macapá, ele precisa de ônibus. O aluno que está na região ribeirinha, ele precisa de barco, ele precisa de lancha. Então isso precisa de uma pessoa que vai conduzir, mas vai precisar de óleo diesel, vai precisar estudar a tábua da maré. Então é um conjunto de fatores que faz da nossa região ter um desafio ainda maior. A gente precisa juntar de fato as mãos, sociedade civil, poder público. E no momento que a gente está vivendo, saindo de uma pandemia, as secretarias de educação, por exemplo, estão com um desafio ainda maior, que estão chamando de recomposição da aprendizagem. Mas como que a secretaria vai conduzir isso se falta formação adequada para esse professor, se falta material didático, se falta internet de qualidade para alcançar, por exemplo, um curso online para que esse professor se atualize, acompanhe o desenvolvimento da educação como um todo no país e no mundo. Então é preciso ter, de fato, esse comprometimento do poder público e, sobretudo, da sociedade em enxergar que a educação, grandes aspas, pública, ela é paga pelo seu imposto, por tudo que você compra todo dia. A gente sabe que o país, até agosto, a gente paga imposto. De setembro em diante, que o trabalhador começa a trabalhar para si. Por quê? 60% do que você paga todo dia é imposto. E isso deve retornar como serviço público para a sociedade. Então é por isso que a sociedade precisa enxergar como seu, faz parte da sua vida e você está custeando isso. Então você tem o dever também de cobrar. No ranking da educação no Brasil, o ensino médio de responsabilidade do governo do Estado ocupa as piores posições nos índices de qualidade da educação. Já no ensino fundamental, sob gestão da Prefeitura de Macapá, os números ainda não são os ideais, mas estão apresentando um cenário futuro mais positivo. Conversamos com Simone Freitas, coordenadora da Gestão Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Macapá. Para a coordenadora, as melhorias na educação são possíveis através de uma gestão com planejamento e execução dos compromissos com a agenda educacional. Se a gente observar, nós passamos 2 anos de pandemia, né? E o governo Fulano assumiu em um meio, né? A gente ainda estava na pandemia. Nós fomos a primeira prefeitura, uma das primeiras prefeituras do Brasil a voltar às aulas presenciais. Então, para tanto, nós tivemos que nos organizar todo. Nós adotamos dentro das escolas protocolos de biossegurança, né? Nossos 5º anos do ensino fundamental foram os primeiros a voltarem e a gente organizou as escolas, reestruturou as escolas. A gente sabe que muitas das nossas escolas, quando nós recebemos, não tinham condições estruturais, né? Tanto que
O prefeito tem investido muito na questão das reformas da escola, porque escolas basicamente estavam caindo o teto na cabeça dos alunos. Então, durante esse período, um dos nossos maiores desafios da gestão tem sido reestruturar as escolas e principalmente colocar pessoal, zerar a lista dos novos concursados, algo que era feito só através dos prolabórios, que de certa forma comprometeu muito a aprendizagem dessas crianças. Então o prefeito, logo uma das nossas primeiras medidas educacionais foi pensar nessa estrutura dessa escola, voltar com as aulas presenciais e compor um quadro de docentes que pudesse desenvolver as atividades dentro das escolas. Segundo Simone, a Prefeitura tem implementado um ritmo de atuação nas políticas públicas educacionais com metas e resultados objetivos. Um dos nossos principais desafios hoje na gestão é assim, os nossos alunos, nós aplicamos uma avaliação chamada avaliação do SAEV, que avalia o aluno no nível de leitura e de escrita, e nós observamos que alunos de 5º ano não conhecem as letras. Isso é fruto de um trabalho que deixou de ser feito em processo de alfabetização. Hoje, dentro da rede municipal de ensino, nós estamos com um dos maiores projetos, que é desenvolvido, que é o projeto Recomposição das Aprendizagens. Nós trabalhamos o projeto para colocar os alunos dentro dos níveis de aprendizagem, para que eles possam seguir para outros anos, para as outras séries, para outras escolas alfabetizados. Então, o que a gente observou dentro da rede? Que essa estrutura, essa organização pedagógica, esse trabalho para desenvolver as habilidades dos alunos na leitura e escrita ainda estava muito aquém. Então, hoje, a Secretaria Municipal de Educação, através da Olimpíada da Matemática, através das feiras de ciência, através do projeto e das formações que nós desenvolvemos, tanto para os professores como para os gestores, elas têm ajudado muito a gente a redimensionar esse saber, esse fazer dentro da sala de aula. E, em especial, um dos pontos muito importantes, que não é só formar o professor, mas valorizá-lo. Na hora que você chama o professor, que você paga o piso, não só para o professor, mas também para os auxiliares, você ajuda. O outro ponto importante dentro desse contexto então, são as reformas das escolas. Como nós falamos, as escolas não estavam em condições de estarem funcionando. E aí o prefeito começou esse trabalho de fazer as reformas dentro da escola. A Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, junto com os pais, com os professores, perceberam essa necessidade. Então, a gente tem desenvolvido um trabalho muito bom dentro dessa área. Segundo a coordenadora, também há uma preocupação por parte da Prefeitura de Macapá em relação à segurança dos estudantes e corpo docente. Na gestão anterior não se tinha mais os vigias, Então, eles, na verdade, os vigilantes na gestão anterior, eles colocaram as câmeras como se as câmeras pudessem. Mas é nítido, é claro, as próprias reportagens mostram que com as câmeras eles invadem a qualquer momento durante o dia. Tem assalto nas escolas durante o dia. E com os vigias, não. Os vigias estão lá para proteger nossas crianças. Então, o investimento também na segurança tem sido feito. E um ponto muito importante que cabe a gente frisar nesse governo é assim, quantas creches nós tínhamos quando nós assumimos? Nós tínhamos 2 creches. E hoje nós temos 9 creches. Nós vamos para 10 creches. Então, nós demos um salto muito grande na educação infantil, em aluno de 1 a 3 anos, criando as novas creches, colocando com que esses pais possam deixar os seus alunos, seus filhos para poder ir trabalhar. Então, esse salto que certamente nesses anos que virão nós iremos investir mais ainda em creche e em pré-escola, não só no ensino fundamental, mas também nessa área. Porque muitos pais, muitas vezes, deixavam de trabalhar por não ter onde deixar seus filhos. E hoje não. Hoje o município de Macapá ainda não é o suficiente. Mas em 1 ano e meio fazer 7 creches é significativamente, o que não se foi feito em 8 anos. Então, a gente tem observado que esse trabalho é um trabalho significativo dentro da rede. Uma escola estruturada, um material didático personalizado. Nós temos um programa chamado Educa Macapá, que ele é voltado para a realidade das nossas crianças.
Os nossos professores passam por formação, os nossos professores têm livro didático de acordo com a nossa realidade e os professores têm suporte dentro das escolas. Hoje, no ensino municipal, nós temos o espaço Make. As escolas estão sendo equipadas com impressora 3D para que os alunos possam desenvolver suas atividades de forma prazerosa. Hoje está acontecendo a Olimpíada da Matemática Municipal. Os alunos vencedores ganham smartphone, o professor também ganha, a escola também ganha. Então, não só a questão de valorizar o profissional da educação, mas também premiá-lo, não só ele como a escola, como o aluno e a família. Segundo a assessoria de comunicação do governo do estado do Amapá, nenhum representante da Secretaria de Educação estaria com a agenda disponível para receber a nossa equipe de reportagem. Nos objetivos sustentáveis da Organização das Nações Unidas está a educação de qualidade. A ideia é assegurar uma educação inclusiva, equitativa e promover oportunidades de aprendizagem para todos. Para os medidores da qualidade educacional, o sistema de ensino deve apresentar adequação de conteúdo, metodologias de ensino, competência dos professores, gestores e recursos favoráveis à aprendizagem. A educação do Amapá tem apresentado essas características? Os estudantes do estado estão ranqueados nos primeiros lugares nos índices educacionais? Basta uma pesquisa simples para encontrar registrado e divulgado o fato da educação do estado não alcançar os números desejados. Na verdade, quando o Estado aparece nas manchetes a respeito do tema educação, os títulos dos informativos desanimam. Em 2021, o Estado teve a 5ª maior abstenção de candidatos no primeiro dia de prova do Enem em todo o país. Para muitos alunos, a educação ofertada pelo Estado aparentemente também acaba se tornando um obstáculo para o ingresso na universidade. Aldair relata as dificuldades enfrentadas com a paralisação das aulas. Ele é aluno do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Oswaldina Ferreira da Silva, na Ilha de Santana. O jovem está preocupado com a reta final de preparação para o Enem. Uma semana e uns dias já, que a gente já estão sem aula remota. A gente está com a remota até agora. A gente percebe aqui no cartaz, aqui, ó, dia 31 de agosto é que a escola vai receber as atividades remotas e os alunos vão entregar as atividades que estão sendo passadas aí de forma online, né? Seria essa a maneira que a direção da escola encontrou. Mas qual é o problema exato da instituição? Por que a escola está sem aula? A pane elétrica que deram, né, que deu na escola, por ter colocado mais central na sala, né? Daí os fios são velhos, daí não suportou a carga, né, da central. Daí deu essa pane elétrica na escola, então mais de uma semana e pouco aí. Então sem aulas aí. As centrais que colocaram novas não estão funcionando? Não estão funcionando. E você é aluno do 3º ano? Sou aluno do 3º ano, meu último ano esse ano. Está na preparação do Enem e não está conseguindo fazer as aulas, está com dificuldade para fazer a preparação, né? Sim, estou com muita dificuldade com esse negócio, porque além do mais, ainda tem ainda os professores que dificultam ainda para nós, para passar o trabalho para nós, né? Além da escola dar o trabalho já impressa, né, também, nós que tem que sair da nossa casa para ir numa lan house, gastar nosso próprio dinheiro para comprar o nosso xerox, né? Para de ter o nosso trabalho, para poder dar para o professor para ele corrigir ainda.
Como é o funcionamento aqui da escola? Funciona de manhã, de tarde, de noite? É os 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. E aí na sua sala tem quantos alunos? Eu tenho mais ou menos uns 15 alunos que estudam comigo na parte da noite. Todos eles nessa situação, né? De aula online, aula remota? Todos eles. Todos os turnos estão nesse negócio também. Mas todos eles têm também estar gastando seu próprio dinheiro para ir. Às vezes não tem nem aluno que tem o seu próprio dinheiro para comprar os seus próprios trabalhos ainda. Quando a gente fala alguma coisa, às vezes no grupo do WhatsApp da escola, os professores ainda vêm com ignorância ainda. A comunidade escolar, os representantes das turmas, já procuraram a direção? O que a direção da escola diz para vocês? A direção não dá nenhuma resposta, só fala que as aulas só vêm voltar com o tempo indeterminado ainda. Daí é só isso que eles falam. Eu moro na parte de coisa, né, da parte de agricultura, né. Daí, mas eu tenho que vir, a minha casa é longe. Minha casa é longe. Faço uma ponte ainda para poder chegar aqui na escola. E para chegar numa lan house para comprar uma folha de papel, ainda que eu trabalho ainda, quando chega ainda o professor, às vezes nem aceita ainda, às vezes não aceita. Daí fica ruim assim, ter aula remota até em casa, para sair da própria casa ainda para comprar xerox da coisa. Daí, por isso que eu estou reclamando mais por causa da escola que tá nessa paneleca. Você vai fazer uma semana, já era para ter consertado já, né? Até agora nada. Os desafios de garantir educação de qualidade no estado são inúmeros. O primeiro passo precisa ser o reconhecimento e o segundo passo, a execução eficiente das políticas públicas educacionais. Para que cada estudante da rede pública de ensino receba a educação devida e jamais perca a esperança em dias melhores.